Aguardar. Começou. Então, agora oficialmente, né? Boa noite a todos, bem-vindos à nossa aula semanal de redes de computadores 1. Na semana passada, a gente fez uma breve introdução, né? Falei ali um pouquinho da história da internet, das utilizações que a gente pode fazer. Fiz um resumão dos assuntos, né? Por onde a gente vai passar, desde a parte física de infraestrutura de redes, depois passando ali pelos... dentro dessa parte de infraestrutura, os equipamentos que a gente pode encontrar nas redes, os meios de transmissão, passando ali depois pelos protocolos de comunicação e chegando até os serviços que são oferecidos, né? Lembrando sempre o nosso conceito de rede. Rede são 2 ou mais equipamentos interconectados de alguma forma, por algum meio de transmissão, trocando informações para algum objetivo, ok? Então, vamos lá. Boa noite, Luan. Boa noite, João Pedro. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, vamos começar lá da parte mais estrutural da rede mesmo. Então, o que nós temos? Os equipamentos, que a gente vai ver mais para frente, porque eles são um pouco mais complexos, né? E eles são conectados de alguma forma, eles são interligados pelos meios de transmissão. Fiz também na aula passada um resumão do que a gente ia ver um pouquinho. Dividi os meios de transmissão em 2 categorias maiores, né? Os meios de transmissão cabeados e os meios de transmissão não cabeados, ou sem fio, ou wireless. E nós vamos começar hoje vendo um pouquinho sobre meios de transmissão cabeados, tá? Meios de transmissão com cabeamento, a gente tem alguns que são mais comuns, entre eles cabo coaxial, cabo par trançado, fibra ótica e a rede elétrica de transmissão de energia mesmo, que é um tipo de transmissão chamada PLC, Power Line Communication, tá? Sem cabeamento, a gente tem aqui algumas tecnologias, né? No final das contas, todas elas estão dentro de um espectro de transmissão de ondas eletromagnéticas, tá? O que vai diferenciar aqui uma tecnologia da outra é o comprimento dessa onda. Então, a gente vai ter ali o infravermelho, Bluetooth, Wi-Fi, ondas de rádio, micro-ondas, telefonia celular, todas elas estão enquadradas aí em transmissões sem fio. Mas hoje a gente vai começar pelos meios de transmissão cabeados. Os principais, então, são esses aqui que a gente vai passar hoje, né? Vai dar uma breve explanação aqui. São o cabo coaxial, par trançado, fibra ótica e a rede elétrica. Dentro desse, o que a gente está mais acostumado no dia a dia, o que a gente vai encontrar mais facilmente para trabalhar, são as redes utilizando cabo par trançado e as redes de fibra ótica, tá? Dentro dos meios cabeados. Começando aqui, então, com o cabo coaxial. O cabo coaxial foi o primeiro cabo, né? Foi o primeiro meio cabeado, meio de transmissão cabeado que nós utilizamos nas redes. As primeiras redes, lá na década de 60, por aí, utilizavam o cabo coaxial, tá? Se a gente tivesse fisicamente em sala, eu tenho uma caixa enorme. Poxa vida, podia ter trazido essa caixa para casa, né? Dá para vocês verem aqui, onde eu tenho ali uma gama enorme de meios, né? De tipos de cabo coaxial, de tipos de par trançado. Tenho alguns cabos de fibra ótica muito bacanas. Poxa vida, por que eu não lembrei de fazer isso? De ir lá no instituto e trazer. Eu vou ver se para a próxima aula eu trago, eu passo lá e pego. Porque são coisas assim que a gente não encontra no dia a dia, né? O meu marido, ele trabalha, hoje em dia, ele sempre trabalhou na parte industrial, ele é engenheiro, e hoje em dia ele está trabalhando em parque eólico. E existe toda a conexão que o pessoal faz entre os sistemas, né? E ele conseguiu trazer alguns cabos muito legais. Inclusive, eu tenho uma fibra ótica lá que é difícil encontrar em qualquer lugar. Vou ver se eu trago para a semana que vem, tá?
Mas continuando. Esse aqui, então, é um cabo coaxial, uma fotinho dele, ele tem essa estrutura, né, ele tem algumas camadas, então no núcleo dele nós temos um fio de cobre, que é o fio condutor mesmo, é por ali que passam, né, os dados codificados. Em volta desse fio de cobre a gente tem uma isolação aqui de polietileno sólido, essa parte branca. Por cima dessa isolação de polietileno, a gente tem uma blindagem de fios de cobre. Esses fios de cobre aqui trançados, eles fazem a blindagem do cabo. E por cima de tudo isso, a gente tem uma capa de PVC flexível, não propagante à chama, né? Quer dizer, se pegar fogo, ela não se incendeia. Então, essa aqui é a estrutura básica de um cabo coaxial. O cabo, ele transmite o fio... as informações por esse fio central de cobre, é um fio somente, tá? Nós temos um cabinho ali dentro só. Lembram na aula passada, quando eu falei para vocês dos modos de transmissão? A gente falou de serial, de paralelo, de simplex, half duplex, full duplex. Alguém lembra disso que foi falado na aula passada? Sim, a Dança falou sobre cada um deles. Uma vaga lembrança, sim. Eu ainda fiz esse comentário na aula, né? Principalmente nessas duas situações, para a gente ter transmissões full duplex, relembrando, no modo de transmissão simplex, a informação sempre vai em um sentido, então, por exemplo, sempre de A para B. Na half duplex, eu tenho a transmissão nos dois sentidos, né, de A para B e de B para A, só que não ao mesmo tempo. E na transmissão full duplex, eu tenho a transmissão de B para A e de A para B simultaneamente, tá? Então, o que acontece? E no caso da transmissão paralela e serial, ainda falei, né? Na paralela, eu tenho mais de um bit sendo transmitido ao mesmo tempo, e na transmissão serial, eu tenho as transmissões em série, né? Um bit atrás do outro, um de cada vez. E nessas duas situações, principalmente, deixa eu passar uma manteiga de cacau aqui. Eu ainda falei que para a gente ter a transmissão, tanto a full duplex quanto a transmissão paralela, né, a full duplex, que era a transmissão nos dois sentidos ao mesmo tempo, e a paralela, que era mais de um bit ao mesmo tempo, o meio de transmissão precisava dar suporte para isso. Então, aqui hoje a gente vai ver alguns meios de transmissão. No caso do cabo coaxial, ele só tem um fio condutor, né, ele só tem um fio de cobre no interior dele. Então, basicamente, o que um cabo desse tipo consegue fazer? Uma transmissão ou simplex ou half duplex, né? Ou a transmissão está indo ou ela está vindo, como ele só tem um fio transmissor, não consegue fazer o ir e o voltar ao mesmo tempo. E também consegue fazer uma transmissão serial e não paralela. Então, só passa ali um bit de cada vez pelo cabo, porque ele só tem um meio físico de transmissão, um fio de cobre central, tá? Então, quando eu falei na semana passada isso, que para eu ter uma transmissão full duplex, que para eu ter uma transmissão paralela, eu precisava ter o suporte do meio de transmissão, era disso aqui que eu estava falando. No meio cabeado, para que eu tenha essa transmissão full duplex, eu tenho que ter mais de um fio, né? Pelo menos dois, um para enviar e um para vir a informação, um para ir e uma para vir. E para eu ter uma transmissão paralela, eu preciso ter pelo menos dois também para eu passar 2 bits cada vez, tá? Então, no cabo coaxial era feito mais esse tipo de transmissão, a half duplex e a transmissão serial, tá? Apesar dele ter sido um cabo que caiu em desuso, ele é um meio de transmissão muito bom. Por quê? Principalmente pela estrutura física da construção dele. Ele é um cabo resistente, ele é um cabo isolado, blindado, então que sofre poucas interferências, principalmente interferência eletromagnética, e ele tinha uma boa velocidade de transmissão para a época, né? Mas depois ele foi sendo trocado pelo par trançado. Depois a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso. Mas ele não é um cabo ruim. Hoje em dia, a gente ainda encontra o cabo coaxial em algumas situações. De rede propriamente dito, assim, interligando computadores, não. Mas quando a gente tem TV por assinatura, né, dependendo do tipo da TV, se é essa via satélite, Sky, que a gente tem a anteninha em cima
da casa, muitas vezes é o cabo coaxial que sai da antena e vem para o aparelho, né, dentro de casa, para o decodificador. Em redes de vigilância, mas daí falando só de câmeras de vigilância, tem várias redes de vigilância de câmeras que ainda usam o cabo coaxial para conexão das câmeras com a central de vídeo, né? Então ainda é um cabo utilizado em algumas situações, tá? Mas se a gente falar em redes de computadores, aí não mais. Mas no início das redes eram eles, então por isso que a gente faz aqui um estudo, até para a gente ver essa migração e o motivo que houve dessa troca do cabo coaxial para o par trançado. Tudo bem? Professor, essa blindagem dele é só para impedir alguma interferência alguma interferência externa? Por exemplo, se alguma onda, Interferência eletromagnética, sim. Ah, tá, beleza. Tanto que o cabo promova interferência em outros equipamentos, quanto sofrer interferência. Tá? Essa blindagem é para isso, é para segurar ali dentro, né, o campo eletromagnético, porque vocês devem ter visto em aulas de física, como eu já falei, a nossa disciplina de redes vai ser uma disciplina multidisciplinar, a gente vai ver várias coisas de outras disciplinas. Então, se vocês se lembram das aulas de física, quando nós temos um fio metálico e uma corrente elétrica, né, uma corrente de elétrons passando, circulando ali dentro desse fio, essa corrente elétrica gera um campo eletromagnético em volta dele. Então, tanto esse cabo, ele produz um campo eletromagnético, então essa blindagem faz com que esse campo magnético seja contido ali dentro do cabo, quanto evita que, caso haja algum equipamento perto desse cabo que gere também um campo eletromagnético, impede que esse campo interfira nessa corrente de elétrons que está passando dentro do cabo. Mas é para isso mais mesmo. Torna ele mais resistente também um pouco, tá? Essa isolação de polietileno junto com essa blindagem de cobre torna o cabo bastante rígido e durável, assim, ele é um cabo bem resistente, que foi um dos motivos, aliás, que fez com que houvesse a troca, né? Era muito difícil trabalhar com cabo coaxial em redes de computadores. Mas é basicamente isso. Responde isso, a dúvida? Sim, beleza, obrigado. Não falei o nome de quem perguntou, porque eu não estou na tela do Teams, eu não consigo saber quem fez a pergunta, tá? Tudo bem. Professora, boa noite. Boa noite. Aqui quem fala é o Lauro. Tudo bem? Diga lá. Tudo ótimo. Sobrevivi a uma semana demoníaca da dengue. Verdade, você estava dengoso. O negócio foi feio. Não foi brinquedo, Mas tá não. melhor já? Tô melhor. Graças Que a bom. Deus. Eu queria fazer uma pergunta, só para anotar aqui. Você falou que o coaxial, ele permitia fazer uma conexão simplex e half duplex. Isso. Simplex e half duplex, né? É só essas duas mesmo. Sim, inicialmente sim. Beleza. Se tivesse tido a continuidade na utilização do cabo coaxial, hoje ele faria transmissão full duplex também, tá? Porque foi se desenvolvendo tecnologias para que mesmo dentro de um mesmo fio a gente conseguisse separar frequências ali e enviar mais de uma informação ao mesmo tempo, tá? Mas para a utilização que ele tinha na época era simplex e half duplex. E você falou que foi na década de quando mesmo que surgiu as transmissões? Que começou. As redes começaram ali na década de 60, foi com ele. As primeiras redes de computadores eram com cabo coaxial. Então essa blindagem o condutor mesmo é o núcleo, né, de cobre. É um núcleo. E a isolação e a blindagem, o cobre da blindagem, nada mais é deixar ele mais resistente, mas ela não faz nenhuma ligação com o núcleo ali. Não serve para transmissão nenhuma. Sem aterramento de nada. Não é só para resistência, ele faz uma blindagem de campo eletromagnético, tanto do interior do cabo para fora, quanto de fora para dentro. Ele blinda, mas ele não faz nenhum tipo de aterramento, nada assim. Não. Legal. Na época, não. A isolação e a blindagem porque segura
o campo eletromagnético, né? Isso. Por isso que eu queria ter aquele material que eu tenho lá no Instituto, porque um dos exemplos que eu tenho físico, que é esse cabo de fibra ótica super diferente, tem um vídeo, no final dos slides tem um vídeo que mostra o lançamento desse cabo. É um cabo de fibra ótica que o exterior dele é todo trançado de cabos de aço. Tanto que ele é super pesado e bem rígido, ele tem uns cabos assim, tipo, um pouco mais fino que essa caneta, assim, todo trançado em volta do cabo da fibra ótica, né? E no caso dessa fibra ótica, a fibra ótica, ela não, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas só adiantando um pouco o assunto, como ela não passa corrente elétrica dentro dela, ela não gera campo eletromagnético e nem sofre interferência. Então, esse trançado de cabo de aço em volta da fibra ótica serve para resistência do cabo, né, que depois eu vou falar para que ele serve, onde ele é lançado, mas nesse caso pode ser feito aterramento, sim. Mas no caso aqui do cabo coaxial não era utilizado para fazer aterramento, não. Legal. E esse Beleza? cabo, eu sei que você vai falar dele, mas será que é os que lançam nos oceanos? Não. Tem um dos vídeos aqui no final que é o lançamento do cabo oceânico também. É muito legal. Mas não é o mesmo cabo. Esse cabo que tem essa capa de cabo de aço é para lançamento entre torres de transmissão de rede elétrica de alta tensão. Ah, então, que legal. É Mas muito... é um lançamento de dados mesmo, né? Não é de energia, não. Sim. É porque hoje em dia, né, as centrais de produção de energia, quando a gente pega, por exemplo, esse parque eólico que meu marido está trabalhando lá no Piauí, né? Aí tem as subestações que fazem o recebimento de toda essa produção de energia, se interliga na rede da operadora e para fazer, né, a emissão da energia produzida ali para colocar dentro da rede da operadora. E tudo hoje em dia é automatizado, né? Tudo é controlado por supervisor, então tem os sistemas dentro das próprias. Ai, meu Deus do céu, eu chamo de ventilador, pé de vento, que eles. Dentro de cada gerador. Oi? Então, o objetivo dela é mesmo para a própria rede deles, a rede De dados, de exatamente. comunicação de dados do parque eólico mesmo. Da produtora, da operadora, eles se comunicam, os sistemas todos computacionais se comunicam. Então, os cabos de fibra ótica são para isso. Legal. Mais alguma? Podem perguntar, pessoal. A gente vai parando, não tem problema não. Então, vamos lá. Cada meio, pessoal, de transmissão específico vai ter um tipo de conector, tá? Que vai ligar esse meio de transmissão, tanto no computador, quanto em outros equipamentos que estejam na rede, certo? Então, no caso do cabo coaxial, que a gente tinha, eram esses conectores aqui, chamados BNC, tinha esse conector em T e tinha esse terminador. Daqui a pouco eu vou explicar como é que funcionava essa estrutura, né? Então, funcionava assim. Isso aqui é uma placa de rede para... Essas aqui já são placas mais modernas, acho que é do mesmo tipo que eu tinha nos slides da aula passada, né? Eu tenho aqui a entrada para o cabo coaxial e aqui eu também tenho entrada para o par trançado. Essa placa, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma entrada para o cabo coaxial e tenho entrada para o par trançado. Então, você colocava uma mesma placa no computador e aí, dependendo da rede, né, se ela fosse feita com o cabo coaxial, você tinha conexão, se fosse feita com o par trançado, também tinha. Então, essas placas aqui, elas surgiram no período de transição, quando a gente estava mudando o meio de transmissão das redes locais de cabo coaxial para par trançado, tá? Então, o que acontecia? Vejam bem, aqui essa partinha preta aqui é o cabo, tá? Então, o cabo chegava, aí eu tinha esse conectorzinho aqui, ele conectava em uma dessas pontas, aí um outro conector com outro cabo desse ligava em outra ponta e ia para outro computador. Então, assim eu ia tendo o cabo passando em todos os computadores. Chegava um cabo aqui de um computador, conectava aqui, aqui saía esse outro cabo, conectava na placa de outro computador, e assim a gente ia conectando, interligando todos os computadores da rede. Quando eu chegava no último computador da rede, né,
eu chegava com um cabo de um lado aqui, vamos supor aqui do lado direito, e não tinha mais computador. Esse computador era o último da rede. Então, não ia sair um cabo daqui para outro, porque eu não tinha outro. Então, nesse computador aqui, que era o último da rede, em um dos lados desse conector, a gente chamava de conector T, por motivos óbvios, né? Então, de um lado dele chegava o cabo que vinha do computador vizinho, e nesse outro lado do conector T, que não ia sair para computador nenhum, a gente tinha que colocar um terminador, que era só esse equipamento, essa pecinha metálica que indicava para a placa que não tinha nenhuma conexão, né? Mas ele precisava ter esse fechamento da conexão. Se no último computador da rede a gente não colocasse esse fechamento com o terminador, a rede não funcionava, tá? Então, a estrutura física, basicamente, das redes par trançado eram assim: cabo coaxial, conector T, né, o conectorzinho BNC que conectava aqui, daqui saía para outro computador, e interligando todo mundo em série. E nos últimos, né, eu tinha duas pontas, nos últimos computadores das pontas, em um dos lados aqui do conector T, a gente tinha que colocar um terminador, tá? O gráfico, né, de uma rede para cabo coaxial seria basicamente esse. Aqui é como se fosse a placa. Isso aqui é um esquema de uma rede bem antiga, que eu já vou explicar para vocês. Mas a gente vai tendo aqui o cabo coaxial que vai passando por todos os computadores, e tá vendo? Ó, numa ponta aqui o terminador, aqui na outra, outro terminador também. Quais que eram os problemas dessa rede? As redes com cabo coaxial, elas eram de difícil manutenção. Então, qualquer probleminha que tivesse, a rede inteira não funcionava. Esqueceu de colocar um terminador numa das pontas, a rede inteira parava. Um dos computadores queimou a placa de rede, a rede inteira parava. Não era só aquele computador, porque era uma ligação ali em série, as coisas, né? Um queimou, acabou a comunicação com todo mundo. O cabo coaxial era difícil, ele era mais rígido. Para fazer esse conector aqui, né, aqui chegava o cabo, então a gente descascava essa ponta, tinha uma série de pecinhas, tinha uma pontinha que a gente tinha que soldar na ponta do cabo coaxial e depois montar esse conector em volta. Então, você dar manutenção e montar a rede era muito trabalhoso. Esse aqui é um cabo com um conector já montado que vinha de fábrica. Mas não era sempre que a gente conseguia isso, porque se você ia montar a sua rede local, os tamanhos dos cabos, às vezes precisava trocar, então você tinha que fazer isso. E tinha que ter equipamento de solda, era tudo muito bom. Eu já não sou uma pessoa delicada para fazer essas coisas, né? Então, ter que ficar segurando aquela pontinhazinha de cobre para soldar dentro do fio de cobre, montar esse conector. Então, não era muito prática a manutenção das redes feitas com cabo coaxial, tá? E esse esquema aqui é das primeiras redes mesmo. Nas primeiras redes a gente tinha o cabo coaxial grosso, tá? Por que ele se chamava cabo coaxial grosso? Porque ele era grosso mesmo, a bitola dele era grossa, tá? E o que acontecia? Tinha-se, né, um cabo coaxial grosso, por isso que eu queria ter a lousa, né? Porque agora eu já estaria desenhando isso lá para vocês, mas a partir da próxima aula teremos isso. Então, num determinado espaço físico, vamos imaginar um escritório, né? Onde eu tinha ali, sei lá, 10 computadores e precisava interconectá-los com o cabo coaxial. Nas primeiras redes de cabo coaxial, a gente pegava esse cabo coaxial grosso e passava ele fisicamente por toda a área, né? Por todo o espaço ali onde a gente ia precisar conectar os computadores. Aí, dos computadores daquela placa, que aí era um pouquinho diferente, aquele esquema com conector T e tal, já é uma rede mais moderna, tá? As primeiras eram nesse esquema aqui. Então, da placa de rede saía um cabo coaxial fino, e na ponta desse cabo coaxial tinha um conector que era chamado de conector vampiro, que ele tinha duas garrinhas metálicas que você cravava. Então, tava passando o cabo coaxial, para que vocês estão vendo? Que eu tô fazendo agora a explicação com o meu corpo. Vocês estão vendo meus braços?
Ou só aparece os slides Tá para você? parado no slide, professora. Não aparece minha câmera? Parece sim, eu tô vendo. Parece sim, pequenininha ali no canto? Parece, né? Aparece embaixo, pequenina. Isso, então depois vocês vão ver. Então, o que a gente tinha? Passava-se o cabo coaxial grosso e saía o cabo coaxial fino com o conector vampiro e a gente grudava, cravava o conector vampiro no cabo coaxial grosso até que ele fizesse o contato com o núcleo do cabo no cabinho ali de cobre que passava, tá? Então, essas eram as primeiras redes de cabo coaxial. Por isso que eu vou mostrar aqui o cabo coaxial fino e o grosso. O fino é esse que a gente conhece, que a gente usa até hoje, ele é um exemplo de cabo coaxial fino. Diga, Laura. Uai é coisa de mineiro, diz. Trem. É que eu ia falar para não atrapalhar aí, que eu não estou vendo a câmera sua, não. Será que eu tô... Não aparece minha câmerazinha? Parece só a foto, assim, mas eu não estou vendo a câmera, não. Às Mas vezes é tudo tua bem, rede. Se estiver muito lento, às vezes não aparece. Tem uns alunos do integrado que às vezes perdem a câmera, mas depois no vídeo gravado vai aparecer, fica tranquilo. Vou sair e voltar. Tá. Isso, às vezes funciona, sair e voltar. Então, o cabo coaxial fino é um cabo também chamado de 10 base 2. O 10 ali era devido à velocidade de transmissão dele, né, era 10 megabits por segundo. E ele conseguia fazer redes, né, com uma distância de até 200 metros entre os equipamentos. Então, a distância de um computador para o outro, né, de um conector para o outro, podia ter ali até 200 metros, o recomendado era 185, tá? Se a gente considerar as distâncias hoje, que a gente vai falar já já também, do par trançado, já era muito bom, porque a gente tem, pelas normas, limitação no par trançado de 100 metros. Então, a gente já conseguia distâncias maiores entre os equipamentos, tá? E cada segmento, né, podia ter 30 nós, segmento era a parte da rede ali, então, no máximo 30 equipamentos, com uma distância mínima de meio metro entre os nós. Então, eu podia ter uma distância máxima de até 200 metros de um equipamento, de um conector para o outro, mas eu tinha uma distância mínima também, não dava para a gente fazer cabos menores do que meio metro. Então, entre um computador e outro, o cabo tinha que ter mais de meio metro, que senão também dava problema, tá? Esse é o cabo coaxial grosso, velocidade também de 10 megabits, mas ele conseguia fazer, ter distâncias entre os conectores de até 500 metros. Então, já eram redes que estavam para ser mais distantes. Cada segmento podia ter até 100 nós, né, 100 equipamentos, com uma distância mínima de 2,5 metros entre os nós. Então, isso era lá no começo, nas primeiras redes. Mas vejam, os limites aqui, limite de 500 metros é o que a gente tem hoje com fibra ótica. E a gente já conseguia essas distâncias com cabo coaxial. Então, apesar dele ter algumas vantagens, ele não se perpetuou devido às desvantagens serem mais incômodas do que as vantagens que ele tinha, tá? Tudo bem? Cabo coaxial? Pode perguntar. Pode voltar no slide anterior? Esse daí é o coaxial grosso, né? O grosso. Ele tem ali o núcleo dele de isolamento. E esse azul, preto e... São 3 de cobre? Esse aqui... Esse aqui, na verdade, eu acho que eu botei um par trançado aqui. Então tá certo. Então, gente, é um núcleo só. Uma categoria 3 aqui, é um núcleo só. Tá. Por que veio parar aqui, eu não sei, mas ele veio. É um CAT 3, acho, e blindado ainda também. Acho que eu coloquei por causa da blindagem, ele veio parar aqui. É que eu achei que foi diferente esse coaxial grosso aí. Eu falei assim, ele é minha potente. Nem precisei isso aqui, mas não, isso aqui é um par trançado de 2 pares só. Então, acredito que seja um categoria 3. Só para terminar sobre o coaxial, o RGC 58, 213 são coaxial. É da família coaxial. Não entendi o que você está perguntando. Repete para mim. Aqueles cabos das via rádio antiga de grade, que é o RGC 58,
aquele 213, que é aquele grossão, eles são da modalidade coaxial, né? Porque tem um Não núcleo faço só. ideia. Precisava ver esses modelos, dar uma pesquisada e ver a aparência dele. Mas talvez. É que seguia assim. Vou mandar uma fotinha aí. Vamos pesquisar. Fala aí para mim como é que é a sigla. É RGC 58. Mas eu acho que é coaxial, sim, porque é o mesmo. RGC 58? Isso, é o que era usado nas via rádio de Ah, é grade. sim. É, É o tá mesmo vendo? Até o conector, esse conector é muito parecido aqui, ó. fazer a solda. É Inclusive, eu tenho, cabo coaxial RG58, é cabo coaxial mesmo. inclusive, eu tenho um biquinho aqui de recordação. Ai, nem me fala, eu tinha um ódio, eu fiz solda dessa desgrama, isso aqui, ó. Ah, professor, mas eu achava tão legal. Tinha aqui, a gente tinha que soldar isso Mas aqui, então, nossa. a parte da solda que era legalzinho, derreter, né? Então, eu acho o processo de solda legal. O problema é que eu não sou delicada. Esse negócio de mexer com coisas que são muito pequenas, exige ali uma habilidade motora maior. Eu sou uma pessoa mais bruta para essas coisas, Você entendeu? vê coisas, falando, você é diferentona, professor. Por isso que eu nunca fui para a área de desenvolvimento. O negócio é bruto. Pode perguntar, mais alguma dúvida com o cabo coaxial? Ah, calma lá que tem aqui no chat, o João Luiz. Se essa limitação de distância mínima e velocidade máxima do cabo deixa difícil a situação. Não, João, mas para a época era muito bom. A distância mínima até que tudo bem, mas se você pegar o cabo coaxial fino, que era o mais utilizado em redes locais, era meio metro de distância. É o que a gente tem hoje entre um computador e outro numa rede mesmo, é daí para mais, né? Mas as velocidades para aquela época eram boas. As primeiras redes par trançados que surgiram com essa velocidade também, de 10 megabits, que eram as redes Ethernet. Tá? Então, se a gente, é aquilo que eu falei, até fiz esse comentário quando a gente começou a falar do cabo coaxial. Se a gente tivesse continuado a utilizar mesmo o cabo coaxial, a tecnologia envolvida nele também teria evoluído. E eu vi um estudo aqui, depois eu perdi, eu não consegui mais achar para poder trazer para a aula. Mas eu vi um estudo, o pessoal falando que se tivesse se usando ainda, né, se estivesse se usando ainda cabo coaxial nas redes locais de computadores, a gente já estaria com velocidades de gigabit na transmissão. Então, ele teria evoluído do mesmo jeito, tá? Mas que acontecia? Tinha todo esse problema, né, da montagem do conector, a manutenção da rede nesse ponto físico, assim, era chato. Tinha esse problema de que qualquer coisa na rede parava a rede inteira. Então, o que eu disse, né? Ah, queimou uma placa de rede, deu problema, parava a rede inteira. E aí a gente tinha que ir em computador por computador até descobrir onde estava. É igual aquelas. Eu sempre penso naquelas lampadinhas, sabe, de Natal, em que queimou uma lampadinha para o pisca-pisca inteiro, e daí você tem que ir testando, luzinha por luzinha, trocando até descobrir qual que está queimada. Era o que acontecia naquela época na rede com cabo coaxial, né? Então, tinha esse problema da manutenção, de descobrir onde estava o problema. A conexão dele, montar o conector, era difícil. Não, Felipe, não tinha os centralizadores, tá? Tanto, eu vou falar, quando a gente for falar de equipamentos, primeiro nasceu o hub, né? Do hub evoluiu para o switch. O objetivo do hub era justamente tentar montar uma rede, né? Imitar, não é imitar, mas trazer para um equipamento o que acontecia na rede física utilizando cabo coaxial. A gente vai falar disso depois quando a gente for falar de equipamentos, tá? Mas não tinha os switches, um era ligado no outro, era esse equipamento, essa rede em série. Tanto que quando a gente for falar de topologia física, né, que é como a gente monta os equipamentos na rede fisicamente, a gente vai ver que para cada meio de transmissão existe uma topologia característica. Então, por exemplo, nas redes com cabo coaxial, a topologia física característica dela era o barramento,
que era isso que eu falei, todo mundo interligado ali. Então, a informação passava por todo mundo. Se um computador de uma ponta queria transmitir alguma coisa para o computador da outra ponta, todo mundo recebia até chegar no destinatário, né? Era uma coisa louca. Depois, os hubs vieram fazer uma simulação disso, trouxeram para a parte física, quando trocou de meio de transmissão, esse mesmo comportamento de barramento. Aí, dos hubs, evoluiu-se para o switch, mas a gente vai falar deles, quando a gente vai falar de equipamentos de rede, pode deixar. Então, vamos lá. Continuando, né, os problemas que a gente tinha com a rede coaxial. Como os cabos eram mais rígidos, dependendo de onde que a gente tinha que passar também, eles não eram muito flexíveis, né? Então, a manutenção da rede de cabo coaxial era o mais complicado. Mas era um cabo bom, confiável, com altas velocidades, tá? Mas a praticidade do par trançado ganhou depois. Continuando aqui, então, os meios cabeados, vamos falar dos que são menos utilizados para depois a gente chegar naqueles que a gente utiliza mesmo, tá? Uma outra forma de transmissão de dados cabeada que a gente tem é a utilização das redes de transmissão de energia elétrica, né? O tipo de transmissão chamada de PLC, Power Line Communication, né? A comunicação utilizando a rede de energia. Alguém aqui já tinha ouvido falar nisso? Aqui no Brasil não pegou muito, né? Isso aí. Não pegou nada. Acho que não pegou no mundo inteiro. Eu até pesquisei. Oi? É bem complicado, né? Esse conceito aí de levar. Faz sentido, porque já está toda interligada, mas vai ter os mesmos problemas, né? De distância, de amplificar. Meu Deus, eu nem faço ideia como que eles. A ideia foi boa, né? Mas. É que, na verdade, esse conceito, ele surgiu com um objetivo específico, principal, tá? Que era levar a conexão para lugares que era difícil levar a infraestrutura de dados. Então, vamos pegar no caso do Brasil aqui. Se a gente for olhar lá para o norte do Brasil, pegar lá, Roraima, Amazonas, né, Rio Branco, aqueles cantos lá que a gente tem dimensões enormes, que a gente tem distâncias grandes, florestas, como que você vai passar cabeamento, né? E para levar um meio não cabeado, às vezes satélite, coisas assim, é caro. Então, qual que foi a ideia do pessoal? Vamos, porque pode ter nesses locais mais afastados, em alguns nem isso, mas nesses locais mais afastados, muitas vezes não tem infraestrutura de dados, e é difícil passar a infraestrutura de dados, mas chega a rede elétrica, o pessoal tem energia. Então, vamos aproveitar essa infraestrutura de distribuição de energia elétrica que já existe e vamos passar dados também. Então, realmente, a ideia era bastante interessante, principalmente para esses lugares de difícil acesso, mas não vingou, tá? Não vingou. Então, era uma vantagem, né, como fala ali, para o usuário final, para o acesso daquele usuário final, porque se a gente pensar nesses outros estados, né, a gente aqui chega energia elétrica em todos os lugares, né? Então, já está pronto. O conceito é muito bom, mas até você pode falar isso para nós. O motivo que não deu, você não tem ideia. Se foi custo, se... A logística disso ficava difícil. Né? Cai sempre o custo, né? Por quê? Porque como eu tenho aí, né, tanto a operadora de telecomunicações envolvida, quanto a operadora, né, de distribuição de energia, primeiro que tem que ter um acordo entre elas. A gente tem no Brasil distribuído, né, tanto as operadoras de telecomunicações quanto as de distribuição de energia, em cada lugar é um. Então, primeiro que tem que ter um entrosamento entre todas elas. O aluguel dessas linhas de transmissão, né? Os equipamentos, é uma rede que precisa de mais equipamentos, né? Ó, veja, só para trocar de slide, tem já resoluções da Anatel e da ANEEL desde 2009 regulamentando, mas a gente não teve, eu não fiquei sabendo de nenhuma operadora de telecomunicações e de distribuição de energia que tivesse
proposto uma solução comercial para isso. Procurei hoje ainda, falei, deixa eu ver se saiu alguma coisa ultimamente sobre isso, não achei nada, tá? Então, a infraestrutura, né, tanto aqui já existe, está lá, são as redes de transmissão, mas para que eu consiga transmitir dados, precisa de muito equipamento também, é um investimento aqui meio pesado. Por quê? Eu preciso ter um equipamento master aqui, na rede principal, nessas redes de média, a cada 500 metros. Por quê? Como eu falei, sempre que a gente tem elétrons passando dentro de um cabo metálico, a gente gera um campo eletromagnético, né? Então, ali dentro, por isso que eu falei que se a gente estivesse ainda usando cabo coaxial, hoje em dia a gente conseguiria ter transmissões full duplex, porque hoje a gente tem tecnologias que conseguem dividir frequências de transmissão ali dentro de um cabo só. Então, dentro do mesmo cabo, a gente teria passando ali uma rede, né, uma sequência de elétrons transmitindo energia e uma outra sequência, né, uma outra transmissão que codificaria dados. Então, uma caminhando ali junto com a outra. E isso iria gerar muita interferência. Então, a cada 500 metros tinha que ter um equipamento ali de regeneração de dados. Tá? Então, a cada 500 metros é pouca coisa. Pega uma rede que abrange a cidade inteira. Só daí já dá para ter uma noção que é inviável. Então. Fora que são redes ativas que vão queimar componente, né? E aí você imagina um inferno, isso daí queimando e raio. Enfim. Não, em cidades tipo a nossa, ou em qualquer outro lugar em que tenha um provedor, que tenha uma operadora de telecomunicações que forneça dados, é muito mais simples outras soluções, né? A ideia mesmo era daqueles locais é muito pouco, né? Que não chegavam, mas realmente não pegou. Mas é uma ideia interessante, né? Então, os modems ali na linha de transmissão, teria que ter um modem dentro, né? Aqui dentro da residência teria um modem também, que faria ali a codificação para a rede interna da casa. Em 2010... O professor João levantou a mão aí, acho que não está com a tela, né? Eu não estou vendo, pessoal. Pode falar, João. Comentar nessa parte da transmissão pela rede elétrica, é uma ideia muito legal que ela chegou a ter implementações para redes internas. Sim. Eu não lembro agora qual que é a marca que estava vendendo uns anos atrás, os kits para você poder fazer a transmissão de dados através da rede elétrica interna das casas. Então, mas era isso que eu estava tentando lembrar a data. Eu não lembro se foi em 2009 ou 2010, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, que eu estava, nessa época eu não estava aqui. Eu estava em Linz, eu era professora na universidade lá também. E eu dava disciplina de redes lá. E 2009 foi quando a ANEEL e a Anatel fizeram a regulamentação aqui no Brasil, né? Foi ali, foi 2009, 2010 também, que daí eu propus para um grupo o trabalho, vamos fazer um TCC falando sobre PLC, né? E só que não tinha, né? Eu morava em Linz, não tinha essa parte externa aqui. O que a gente podia testar? A gente podia testar essa rede local, dentro da residência. E foi isso que a gente fez. Só que naquela época não tinham esses kits, eu tenho aqui a foto dos kits, né? Não tinham esses kits aqui no Brasil para vender. Então eu tive que comprar fora. E onde eu comprei também nem entregava aqui no Brasil. Foi muito louco, porque meu marido, ele trabalhou 4 anos lá em Portugal. Ele morou lá, trabalhou lá e ainda tinha uns amigos morando lá. Ainda tem até hoje. Então, daí, o que a gente teve que fazer? Eu comprei pela internet esses equipamentos, coloquei endereço de entrega de uns amigos que eles tinham lá. E aí, o pessoal, quando recebeu, mandou pelo correio para mim. Então, vocês imaginam quanto isso demorou, né? Era um projeto de TCC de 1 ano, tinha a primeira etapa, né? O TCC 1 e TCC 2, então 6 meses. A gente começou no primeiro semestre a fazer esse trabalho, e o trabalho ia ser apresentado em dezembro, acho que era começo de novembro, esse kit não tinha chegado ainda. Então, chegou assim aos 47 minutos do segundo tempo. Era um kit bem bacana, era tipo esse aqui, né? Esse aqui é um kit de transmissão sem fio e um cabeado. E vinham 3, o kit que a gente tinha comprado vinham 3 modemzinhos, né?
E a gente montou dentro da minha casa, os testes a gente fez lá em casa. E funciona muito bem, é muito legal. A gente fez tanto a conexão cabeada, então tinha um computador, aí colocou um modemzinho desse na parede, ligou com o cabo par trançado do computador no modem, e tinha um notebook, tinha uns 3 equipamentos, né? Mas lá na cozinha a gente colocou um modemzinho desse de transmissão sem fio, colocou na parede, aí o notebook conectado via Wi-Fi nele, e ele se comunicando pela rede elétrica da casa. Então a gente fez os testes, velocidades legais, foi muito bacana. E tem, hoje em dia tem, aqui no Brasil você consegue, no Mercado Livre, na Amazon, você entra, você compra esses kitzinhos e dá mesmo, dá para fazer uma rede interna em casa. E é legal por quê? Porque você não precisa ficar passando cabo. Só que tem umas questões também, né? Dependendo dos equipamentos que você liga na rede, você gera interferência, Eu liquidificador, tô secador recuperando de senha, peraí. cabelo. Oi? Não escutei. Se quiser falar, pode falar, que eu não escutei o último. Não, perdão, professora, o microfone estava aberto quando eu fui Ah, responder em casa. Desculpa. fica tranquilo. Podia ser pior. Então, isso aqui, pessoal, é uma ideia legal, mas que não caiu no gosto, né, por N motivos, mas, como foi falado, ainda é uma solução que dá para ser utilizada em redes locais, dentro da residência, dá para a gente implementar, mas não dá para acessar a internet, né, a gente não vai ter ali o ponto de conexão da nossa rede elétrica com um provedor de acesso que nos conecte com a internet, mas uma rede local dá para fazer sim, utilizando esses equipamentos aqui e a rede da casa, tá? Então, falamos de cabo coaxial, falamos de PLC e vamos entrar agora no que interessa, né? Que é aquilo que a gente vê no dia a dia mesmo das redes, que são os pares trançados e a fibra ótica. Dentro né, eu falei, tem os meios de transmissão, a gente divide ali em 2 categorias, os meios cabeados e os meios não cabeados, e dentro dos meios cabeados, a gente ainda faz uma divisão também, que são os meios cabeados metálicos e os meios cabeados não metálicos, né? O cabo coaxial é um meio cabeado metálico, porque ele tem um fio de cobre, que passa ali no interior dele. As redes PLC são redes cabeadas metálicas, porque a gente usa a fiação elétrica da casa, que tem fios de cobre também. E o par traçado também é um meio cabeado metálico. No interior do par traçado, o que a gente tem também são fios de cobre, tá? Então, nos meios cabeados metálicos, a forma utilizada para codificação dos dados é a rede elétrica, é a transmissão de elétrons, tá? Isso é importante porque as características dos cabos metálicos e não metálicos diferem em alguns pontos. Um deles é esse que a gente estava conversando, que já foi falado lá no cabo coaxial, que é a interferência eletromagnética, né? Se eu tenho uma corrente elétrica passando dentro do cabo, ela tanto gera um campo eletromagnético, quanto ela pode sofrer a interferência de um campo eletromagnético. O par trançado segue esta mesma filosofia, né? Então, o que vem a ser o cabo par trançado? É um cabo que tem em seu interior ali um conjunto de fios, é mais de um, no caso do par trançado, no cabo coaxial era um fio de cobre só, no par trançado vão ser pares, então vão ser 2, 4, 8, né, vão estar sempre ali de 2 em 2, tá, dependendo da categoria do cabo, que podem ser isolados ou não, tem uma capa de polietileno ali em volta, né, ele envolve 7 categorias, nós temos 7 categorias de par trançado, algumas delas já fora de utilização, que abrangem velocidades que vai de 1 megabit na categoria 1, como ele fala, até, ali está 1 gigabit, mas a gente na categoria 7 a gente já está conseguindo transmissões de até 10 gigabits, na categoria 6 também, tá? Então, varia de megabits até gigabits de velocidade de transmissão. E o conector do par trançado é sempre o RJ45. Esse de 8 vias é o que a gente usa mais nessas categorias que hoje em dia são mais recentes, né? CAT5, CAT6, CAT7, a gente utiliza de 8 vias porque dentro dessas categorias de par trançado nós temos 8 fios de cobre, né? 4 pares ali.
Mas nós temos categorias mais antigas que são 4 fios, né? 2 pares. Então, não é o de 8 vias, mas o RJ45, que é o que a gente usa agora, é de 8 vias. Alguém aqui já teve telefone de fio? Ou telefone fixo, né? Que telefone fixo... Não, se bem que não, que eu tinha da Embratel não era conectado em rede nenhuma. Mas os telefones, né, mais antigos que precisavam ser conectados na rede telefônica utilizavam um tipo de par trançado também, mas o de 4 vias, né, o de 2 pares. Aí era aquele conector menorzinho que é o RJ11, aí ele é de 4 vias. Mas nos par trançado, categoria 5, 6 e 7, é o RJ45, de 8 vias. Se a gente tivesse presencial, a gente ia aprender a fazer a conectorização do par trançado com o RJ45. Infelizmente, não será possível, né? Vamos lá. O par trançado, então, é composto de pares de fios de cobre. E os pares, né, cada par, eles são enrolados um em volta do outro. Então, os fios, né, de 2 em 2, a gente trança, né, a gente enrola um em volta do outro. E isso tem um objetivo, tá? Não é à toa. Daqui a pouco eu vou mostrar o interior do cabo, vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Aqui, ó. Tá vendo que eu tenho os parezinhos e eles são, né, torcidos aqui, um em volta do outro, tá? Esse trançar dos pares, né, esse enrolar ali um em volta do outro de 2 em 2, tem um objetivo, que é produzir o que a gente chama de efeito de cancelamento, tá? O que vem a ser o efeito de cancelamento? Como foi falado, é um fio metálico que eu tenho ali uma corrente elétrica passando dentro dele, e essa corrente elétrica tanto gera um campo eletromagnético quanto sofre interferência do campo eletromagnético. Quando a gente faz esse enrolamento ali em espiral dos pares, um campo eletromagnético de um cancela até certo ponto o campo eletromagnético do outro. Então a gente produz esse efeito de cancelamento, que é para tentar reduzir esse ruído interno, né, essa interferência, e manter as propriedades elétricas, né, do cabo por toda a extensão dele, tá? Nós temos também 2 tipos de cabo par trançado, independente da categoria, que são o par trançado com blindagem e sem blindagem. Os cabos com blindagem são chamados de STP, o S é de child, né, que é blindado mesmo, é como se eles tivessem um escudo, né? E o sem blindagem é o UTP, de unchild, né? Twist pair é par trançado, tá? Então, nós temos 2 tipos de par trançado, blindado e o não blindado. O mais comum é o UTP, que é o não blindado. Então, aqui tem umas fotinhas de alguns, né? Aqui é o CAT5E, esse do cantinho superior aqui esquerdo, normal, UTP, que é sem blindagem, né? Então, vejam, o CAT5, ele tem 4 pares de cabos, né? Então, são 8 fios de cobre. A categoria 5 tem a 5 e tem a 5E. Aqui a gente utiliza hoje em dia a 5E, que é um melhoramento, né? A categoria 3 aqui, CAT3, que a gente tem 3 pares. Aqui, esse amarelinho aqui é uma categoria 6, UTP. UTP é sem blindagem. E a categoria 6, ela tem essa cruzeta. Ai, eu tenho tudo isso para vocês pegarem e verem na mão. Ai, que dó fazer essa aula remota. Tem essa cruzeta aqui. Sai de cima da minha mesa. Que, além de tudo, serve para dar ali uma rigidez para o cabo. Ele é um cabo mais robusto um pouquinho. E como ele é uma cruzeta, em cada uma das 4 faces da cruzeta passa um par. Então, acaba não dá um isolamento completo, porque é plástico ali, tá? Mas dá uma certa proteção para cada um dos pares. E aqui, no canto inferior aqui esquerdo, com essa capa azul, é um categoria 5 blindado. Então, aqui dá para vocês verem, né? Tem a capa plástica azul por fora e por dentro ele tem é como se fosse um papel alumínio, tá?
A blindagem do par trançado, ela não é feita da mesma forma que a blindagem que era feita no cabo coaxial. Não é aquela malha de cobre. É um papelzinho metálico ali, é bem como se fosse um papel alumínio que passa ao redor dos cabos, né, dos pares ali trançados que estão dentro dele, tá? Então, aqui dá para vocês verem alguns, eu tenho lá na minha caixinha, eu tenho CAT7, tem um monte de cabo para vocês verem. Esse aqui é o conector, né, independente, CAT5, CAT6, CAT7, se é blindado, se não é blindado, o conector é sempre o RJ45. E nesse sentido eu tenho também uma série de conectores diferentes lá na minha caixa para mostrar, se a gente tivesse, né? Porque esse aqui é um conector comum, de uma rede local comum, é plástico, né? Mas existe toda uma linha de equipamentos para redes industriais que sofre uma modificação de material para ficar mais resistente. Então, eu tenho alguns conectores RJ45 industriais que são de aço, né, que são muito interessantes, que são reutilizáveis. Ai, calma lá, que eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. Calma lá. Não sumam daí. Vendo, algumas coisas tem aqui, o resto tá tudo lá no instituto. O conector RJ45 que eu queria não tem aqui, eu só tenho um deles e tá lá na minha caixa. Mas é algo nesse sentido aqui, tá? Esse aqui, não sei se todo mundo tá vendo minha câmera. Este aqui é um conector, é um conversor, na verdade, de par trançado para uma entrada serial. Esse aqui também. Meu marido trouxe para mim um, que era um conector RJ, todo metálico de aço e reconectável, né? Os meninos que trabalham com rede aí sabem que esses conectores aqui plásticos, a partir do momento que você conecta ele no cabo, se você quiser trocar o conector, você tem que cortar esse conector, jogar fora e colocar outro. Mas eu tenho um outro que é reutilizável e é para rede industrial, é muito bacana, mas são caros, né? Esse mesmo que é metálico reutilizável, se eu não me engano, ele custava $100 cada conector. Então, não é uma coisa que você coloca em qualquer rede, mas eu tinha uns outros conectores nesse estilo aqui do plástico, mas com uma parte metálica, que são usados em redes, né, industriais, quando a gente tem, para gerar um pouquinho mais de proteção para transmissão, pouca interferência, ser mais resistente, porque esses plásticos, a gente vai, conecta, desconecta, daqui a pouco essa travinha plástica aqui quebra, ele vai perdendo um pouco da conexão, e esses outros para redes industriais são mais resistentes, são bem interessantes da gente ver. Esse aqui é um RJ45 também, mas é um RJ fêmea,
Nos conectores, a gente sempre vai ter essa dualidade, né? Os conectores macho e os conectores fêmea. Esse RJ é um RJ macho, esse aqui é um RJ fêmea, é autoexplicativo, né, também. Então, isso aqui é para quando a gente monta uma rede local, eu preciso conectar o cabo do meu computador em algum lugar, né? Então, a gente monta as tomadinhas na parede, internamente na tomada, a gente tem esse conector aqui, que é o RJ fêmea, e aqui encaixa o RJ macho, tá? Esse já é reutilizável. Se a gente estivesse em sala também, eu ia montar para vocês verem, mas se eu precisar remontar, trocar de lugar, eu consigo tirar, desconectar os fios do par trançado dele e montar ele novamente em outro lugar. O outro RJ, o macho, esse aqui não, a gente precisa cortar e trocar, tá? E se vocês repararem aqui no par trançado, a gente tem 4 pares de cores diferentes, né? Então, as cores padrão dentro do par trançado são laranja, marrom, verde e azul, tá? Para cada uma dessas cores, vocês vejam que a gente tem um outro fio branco, que é o parzinho dele que vai trançado junto com ele, tá? Então, a gente costuma chamar assim, né? Esse cabo todo laranja é o laranja e esse que está enrolado nele é o branco-laranja. Esse verde aqui é o verde e esse outro aqui é o branco-verde. Tanto que depois vocês peguem os slides, já tá lá. Eu não sei se eu já deixei vocês visualizarem, mas já tá lá, depois eu libero. Mas ele tem a capinha branca aqui, ele tem uns tracinhos em verde no branco, que é para a gente saber que esse fio é o parzinho do fio verde, tá? Em alguns cabos, acho que nenhum da foto aqui vai... Os que eu tenho lá dá para a gente ver isso, né? Tem alguns cabos que a gente tem o laranja e um laranja mais claro, um azul e um azul mais claro, tá? Então, o azul mais claro corresponderia ao branco-azul. Por que que é importante a gente se atentar para essas cores dos fios, né, internos do par trançado? Por causa disso aqui. Existe uma norma, né? Existe uma sequência que a gente precisa seguir na hora de montar esse conector aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na pontinha dele, que dá para a gente ver os fiozinhos coloridos aqui. Eu tenho um outro aqui, mas ele é feito em laboratório, ele não foi montado aqui. Então, a sequência de cores dele tá tampada, ele é tipo esse último aqui da direita, não dá pra gente ver a sequência certinho dentro dele. Mas na hora que a gente abre, né, vou fazer uma conectorização de um par trançado. Tirei a capinha, separei ali os pares e tudo mais. Eu preciso seguir uma sequência para colocar dentro do conector aqui. Tem as vias certinho, né? Eu preciso passar os 8 fiozinhos aqui seguindo uma sequência certa de cores. E a gente tem 2 padrões. A gente tem o padrão 568A e o 568B, tá? No padrão 568A, a sequência é essa aqui: branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. E na 568B é esta outra aqui. Na verdade, a única coisa que vai mudar de uma para outra é que vai inverter os verdes e os laranjas. Azul e marrom vai ficar na mesma posição. E para que a gente usa essas sequências, né? Para fazer aqui os cabos, tanto cabo cross, que a gente chama, né, o crossover, que é essa combinação aqui de baixo, quanto os cabos paralelos, que é essa sequência aqui de cima. Isso aqui é uma sequência cross, igual esta aqui, tá? Então, quando a gente precisa fazer um cabo cross, a gente usa uma sequência de um lado, a 568A de um lado e a 568B do outro lado. E aí, vejam aqui que o que sai aqui de um TX é de transmissão, RX é de recepção. Então, o que sai da transmissão de uma ponta chega na recepção da outra ponta, tá? Então, quando a gente faz um cabo cross, os fios que estão enviando a informação de um equipamento chegam nos conectores que recebem a informação no outro equipamento. Quando eu tenho um cabo em que eu faço a mesma sequência nas duas pontas, pode ser 568A, 568A, ou 568B e 568B, o que importa é que tenha o mesmo padrão nas duas pontas. A gente gera esse cabo que a gente chama de paralelo. Então,
os fios que transmitem de um lado chegam nos conectores que transmitem do outro também, tá? Então, não existe essa inversão de o que transmite chega no que recebe e o que transmite no outro chega no que recebe aqui. Que situações que a gente usa uma sequência, né, um tipo, cabo cross ou cabo paralelo? Quando a gente liga computador com computador, a gente precisa fazer esta sequência aqui, né? Essa sequência não, esse tipo de cabo, cabo cross. Justamente por causa disso, né? Dentro da placa de rede, eu tenho ali os pininhos da placa, que são receptores, e tenho os pinos que são transmissores. Então, aqueles pinos que estão transmitindo em uma placa precisam chegar nos pinos que recebem da outra. E vice-versa, né? E é dessa forma que a gente tem uma transmissão full duplex. Os dois conseguem transmitir e receber ao mesmo tempo, tá? Mas, quando eu tenho conexão de computador com equipamento de rede, eu não preciso. Não preciso não, às vezes a gente nem pode fazer o cabo cross, a gente tem que fazer o cabo paralelo, porque essa inversão de recepção e de envio dentro do equipamento é feita eletronicamente dentro dele mesmo. O que é um equipamento? É um hub, é um switch, né? Então, quando eu ligo um computador num switch, eu faço um cabo paralelo. Se eu ligo um computador em outro computador, faço uma rede ali ponto a ponto, aí eu preciso fazer um cabo cross, tá? Já vi, assim, placas de redes mais modernas, que mesmo a placa de rede do próprio computador consegue diagnosticar que tipo de cabo que está ligado e, se precisar, também faz essa inversão eletrônica. Mas o mais comum é que não. Quando eu ligo um computador em outro computador com um cabo diretamente, eu preciso fazer esse cabo cross para que aconteça essa inversão, né? Os pinos que transmitem daqui cheguem aqui nos que recebem e os que transmitem daqui chegam aqui no que recebem. Num padrão de transmissão, categoria 5, cabo CAT5 e tudo mais, só os pares verde e laranja que são utilizados. Os azuis e marrons não são utilizados, eles ficam sem serventia. Tudo bem até aqui? Nossa, eu falo demais, né? Professor, você pode repetir que deu uma... O azul fica inativo em qual situação Os mesmo? que não usam no CAT5, né, nas transmissões mais comuns que a gente tem, os que usam são os pares verde e laranja. Marrom e azul não. Beleza. Beleza? Aqui são os equipamentos que a gente usa para manutenção de uma rede par trançado. São equipamentos simples, baratos. O cabo é um cabo maleável, fácil de trabalhar. Então, isso contribuiu para que o par trançado substituísse o cabo coaxial, tá? Inclusive, esse equipamento aqui não é nem necessário, ele é recomendável se a gente quiser fazer alguns testes. Isso aqui é um testador de cabo. Esse alicate punch aqui, no que está fazendo a conexão aqui no RJ fêmea, se a gente for ter uma rede que tenha conectores fêmea, precisa. Se a gente for ter só uma rede em que a gente faz só as pontas com RJ45 macho, a gente só precisa ter esse alicate aqui. E esse eu tenho aqui também. Por que eu tenho um alicate desse em casa? Porque a minha casa é assim, ela tem umas coisas peculiares. Isso aqui fica dentro da gaveta do meu guarda-roupa. Então, isso aqui é um cabo, é um alicate de crimpar. Deixa eu ver se está escrito em algum lugar aqui. Não, não está escrito. Eu escreveria isso na lousa também. Isso aqui é um alicate esse azulzinho de cabo azul, e esse que está na minha mão, aqui eu nem sei se todo mundo está vendo. Isso aqui é um alicate de crimpar. É C-R-I-M mesmo, crimpar, não é climpar, tá? Eu sei que às vezes pode soar mais bonito, climpar, mas ele vem do inglês, que é crimp, então é crimpar mesmo. E aqui a gente tem, nesse meu aqui, eu só tenho o encaixe para o conector do RJ45. Eu não sei, vocês estão conseguindo ver minha câmera? Deixa eu parar Sim. aqui, ver se ele fica maior aqui, a câmerazinha para vocês. Ficou melhor? Dá para ver maior?
sobe mais um pouquinho. E... Sim. Então, ele tem aqui a entrada onde a gente conecta, depois de colocar, separar os fiozinhos, colocar na sequência lá tudo direitinho, colocar dentro do conector, a gente encaixa o conector aqui, ele tem o buraquinho certinho, com a travinha para baixo, colocou aqui, a gente crimpa, aperta, tem uns dentinhos aqui em cima que vão cravar, depois eu mostro no conector ali. E no RJ45, né, no macho, tem ali tem 8 dentinhos também, como se fosse um vampirinho. Quando a gente crimpa, que a gente baixa aqui, ele crava e dá o contato dentro do fio de cobre interno do RJ. E ele tem aqui também uns cortadores para a gente poder descascar o cabo, né? Lá no Instituto eu tenho um decapador de cabo também, que para quem for trabalhar muito com rede é muito prático, é muito útil, tá? Então esse aqui é bem simplesinho. Tem alguns alicates que vêm com 2 entradas, uma maiorzinha e uma menorzinha, né, do conector, que é para o RJ45 e o RJ11, se às vezes o pessoal for fazer cabeamento aí de rede de telefonia, tá? Mas com isso aqui, o cabo par trançado e os conectores RJ45, você trabalha perfeitamente numa rede, né? Ao passo que, quando a gente tinha as redes de cabo coaxial, o trabalho era bem maior, era muito mais trabalhoso, tá? Tudo bem? Voltemos para os nossos slides. Então, aqui, ó, tá vendo que tem aqui umas partezinha metálica? São os dentinhos, são os vampirinhos aqui, tem 8, que quando a gente aperta ali, que a gente crimpa, ele desce e crava no cabinho do par trançado, né, nos fiozinhos do par trançado que a gente tinha passado aqui por dentro, tá? É muito simples, muito fácil de fazer. A conexão aqui do RJ fêmea já é um pouquinho diferente, tá vendo que eu tenho aqui uma sequência A e uma sequência B aqui embaixo. Então, depende de que padrão que você está usando, né? Então, se eu tenho lá, como eu falei, se eu vou ligar o computador na tomadinha da parede de rede, eu preciso fazer um cabo paralelo. Então, tem que saber que ponta, né? Como que está a sequência da ponta do cabo que está ligando no computador. É 568A? Então, aqui no RJ fêmea, eu vou fazer a 568A também. E aí, o que eu faço? Aqui a gente tem as entradinhas, ó, eu vou passando os fiozinhos nesses vãozinhos aqui. Se eu estou fazendo a sequência A, nesse primeiro vão aqui é o branco laranja, depois é o laranja, depois é o branco marrom e depois é o marrom. Se eu estiver fazendo a sequência B, nesse primeiro vãozinho eu passo o branco verde, depois o verde, branco marrom, depois o marrom, né? Então, eu vou ter a sequência ali, eu já tenho um esquema gráfico para a gente poder fazer a conexão. Aqui é um resumo para vocês das categorias, né? A categoria 1 e 2 nem se tem mais. Categoria 3 ainda usa um pouco para telefonia, tá? Mas o que a gente tem mesmo na prática hoje em dia é da categoria 5E para baixo, tá? Então, tem as normas aqui que regem, as velocidades que a gente consegue alcançar, os tipos de cabo que tem. Todos eles têm o blindado e o sem blindagem, né? Categoria 5E, a gente alcança até velocidades gigabit Ethernet. Velocidades Fast Ethernet são 100 megabits por segundo. Gigabit Ethernet é de 1 gigabit para cima, né? E as primeiras velocidades que a gente tinha era Ethernet, que era 10 megabits, tá? Categoria 6 gigabit também, 6A 10 gigabits, 7 40 gigabits e a categoria 7A que está em desenvolvimento até hoje, a gente consegue velocidades de até 100 gigabits por segundo, tá? Tudo bem, par trançado? É muita informação para um dia só, mas vai dar certo. Só uma pergunta, a categoria 3 que era usada como internet de escada, que você estava falando de telefonia, ligava nos computadores para... Não, ele pode ser utilizado, mas aquele fio cinza de telefonia que a gente utilizava não tá aqui dentro de nenhuma delas, ele só tinha 2 fiozinhos, né? Era um cabo de telefonia mesmo. É que dá para a gente usar, dá para você pegar, até o categoria 5,
Aqui no Instituto, a rede de telefonia interna, a gente fez toda usando o cabo Cat5e. Então, tem 8 fios lá dentro, a gente foi separando e foi ligando os ramais, foi ligando na central telefônica, dá para utilizar também. Mas aquele fiozinho cinza, você está falando daquele fio cinza que a gente usava na rede, para conectar o telefone? Você ligava no computador e usava para discar. Aquele lá era um fio telefônico mesmo, de um par só, ele só tinha 2 fios. Tá? Mas é semelhante, o funcionamento é semelhante, ele funcionava nos parzinhos também. Tá? Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Tá todo mundo muito quieto hoje. O que está acontecendo? Dormiu todo mundo? Estamos aqui, professor. Bom. Tá, muito bom. Feliz de não estar aqui sozinha. E vamos passar, então, para o nosso último meio de transmissão cabeado, que é a fibra ótica. A fibra ótica ela já está dentro daquela categoria de meios cabeados não metálicos. Isso quer dizer o quê? Que o que transmite os dados codificados na fibra ótica não é uma corrente elétrica, tá? A fibra ótica, no seu interior, o material que constitui a fibra ótica é vidro ou plástico. Tá? Vidro e plástico não conduzem energia elétrica. O que codifica no interior da fibra ótica a informação são pulsos luminosos, né? Sinais luminosos. Pois muito bem, por não ter uma corrente elétrica passando dentro do cabo, uma das características mais marcantes da fibra ótica é não sofrer interferência eletromagnética. Então, é um cabo que você pode passar dentro de uma indústria. Se a gente pegar a indústria que tem equipamentos com grandes motores, motor é uma das coisas que mais gera campo eletromagnético, campos fortíssimos. Então, se você pegar uma planta industrial em que você tenha motores muito grandes e precisar montar uma rede ali dentro, não adianta montar uma rede de par trançado. Essa rede vai ter interferência. Então, o mais recomendável é você passar o que ali? Fibra ótica. Porque pode ter a rede eletromagnética, né? O campo eletromagnético que quiser, com a força que quiser, que não gera interferência na fibra, tá? Esses raios, né, esses pulsos luminosos são transmitidos dentro da fibra pelas propriedades de refração e reflexão da luz, ó a física entrando aí de novo. E existem 2 tipos de fibra ótica, as fibras multimodo e as fibras monomodo. Vamos lá. Alguém lembra das aulas de física? O que é refração e o que é reflexão? Preciso baixar o som do grilinho, né? Eu sempre esqueço, só na hora que eu tô na aula que eu lembro. Então, vamos lá, vamos recapitular, vamos fazer de conta que a gente está numa aula de física aqui, a gente tem 2 meios, né? Essa parte em azulzinho é um meio, essa parte em cinza é outro meio, e esses meios têm densidades diferentes. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos uma piscina. A parte acima da água, que é o ar, tem uma densidade, né? A água tem outra densidade. Eu tenho um ponto de contato ali, né, entre esses 2 meios, o ar e a água. Quando eu tenho um raio de luz que incide na piscina, dependendo do ângulo em que ele bate na superfície da água, pode acontecer 2 coisas. Ou ele pode refletir, então ele bate na superfície da água e volta, ou ele pode refratar. Ele bate na superfície da água e entra, mas como os meios têm densidade diferente, ele muda o ângulo, ele não entra e continua, né, numa mesma linha reta, ele muda o ângulo dele de incidência, tá? Então, esta propriedade aqui de refração e de reflexão é utilizado dentro, no interior da fibra ótica, para que o sinal luminoso seja conduzido do início do cabo até o fim, ok? Tudo bem essa questão de refração e reflexão? Tudo bem, professor, eu entendi. Muito bem. Se alguém não entendeu, me fale que a gente repete. Pois muito bem. Então, aqui eu tenho, né, o interior da fibra.
Isso tudo aqui, se eu tivesse lá eu também estaria desenhando isso, mas tudo bem, né? Gente, eu uso muito a lousa para fazer essas explicações e fica mais fácil. Mas vamos tentar. Aqui vocês estão vendo que tem aqui escrito fibra ótica típica, né? Que é esse fiozinho aqui. E tem um canal aqui mais interno. Dentro da fibra eu tenho uma outra área aqui. Tudo isso é a fibra, tá? Não é que aqui dentro é a fibra e aqui é aquela capa da fibra. Não, tudo isso é a fibra. Só que dentro da fibra ótica, que ela é muito fina, a gente não consegue a olho nu perceber isso. Mas dentro da fibra ótica, nós temos duas áreas na fibra. O núcleo da fibra e o espaço ao redor da fibra, né? A casca mais externa da fibra. E essas duas áreas da fibra ótica têm densidades diferentes. Então, quando a gente joga um raio luminoso aqui no núcleo da fibra, ele não vai em linha reta, até porque o cabo, né, ele sofre curvas e tudo mais. Mas na hora que esse raio, então, ele está indo reto, encontrou uma curva no cabo, que é esse, né, tá até exemplificado aqui. A hora que esse raio luminoso bate nessa área que é a junção ali das duas densidades da fibra, do núcleo e da capa, essa densidade diferente geralmente faz com que o sinal seja refletido. Então, ele vem aqui, bate aqui nessa divisão de densidade e vem para cá. E o mais comum de acontecer é isso, esse feixe luminoso, né, ir batendo aqui e ir refletindo até lá no final, tá? Dependendo se o cabo está muito torcido, né, se essa curva é muito aguda, pode acontecer desse sinal luminoso refratar, e aí ele vai perder um pouquinho. E isso vai enfraquecendo a intensidade do sinal, tá? Por isso que a norma diz, por exemplo, que a fibra ótica não pode fazer curvas maiores de 90 graus. Então, se eu estou passando a fibra por um local, eu não posso fazer uma curva ali de 180 com ela, porque nesse ponto da curva eu vou ter muita refração do sinal, vou perder muito sinal, vou enfraquecer e eu posso prejudicar a transmissão dentro dessa fibra, tá? Então, quanto mais esticadinha, né, quanto menos curvas a fibra sofrer, melhor. Mas algum ângulo ali ela aceita, devido a essa diferença de densidade, o sinal luminoso vai vir pelo núcleo, vai bater ali naquela área de transição entre um material para o material não, uma densidade para outra, e vai refletir, e vai ficar dentro do núcleo, e vai chegar até o final. Mas um pouquinho do sinal pelo caminho, ele é refratado, tá? E isso faz com que a gente tenha um limite de distância. Por isso que existe um limite de distância, porque eu vou perdendo um pouquinho desse sinal. Ele vai, no decorrer do caminho, né? Tanto a refração quanto o próprio atrito dessa transmissão dentro da fibra vai fazendo com que o sinal luminoso vá enfraquecendo. A mesma coisa acontece no par trançado. Só que lá o que acontece? A gente não tem refração e reflexão no par trançado, a gente tem uma corrente de energia que passa ali pelo cabo metálico, e o atrito dessa corrente elétrica no fio de cobre gera o quê? Isso foi uma pergunta, alguém pode responder, eu deixo. O que normalmente acontece com os fios metálicos, né? Quando a gente está usando um equipamento e tal, está passando corrente de energia ali. Oi? Calor. Exatamente. Ele esquenta. Esse atrito, então, da corrente elétrica no cabo metálico vai transformando ali, porque energia se transforma, né? Vocês lembram? Acho que é Pascal que falava isso, que nada se perde, tudo se transforma na energia. Então, essa energia da corrente elétrica, ela vai se perdendo um pouco na forma de calor. O atrito ali vai gerando isso. Por isso que nos cabos metálicos a gente também tem limite de distância. Por que a gente tem o limite de distância? Porque essa perda de sinal, essa perda de intensidade do sinal, chega num ponto que a partir daquele ponto, o sinal que é enviado pode não ser mais o sinal que foi recebido. Ele vai sofrer alterações. No caso do par trançado, esse limite é de 100 metros.
né? Na fibra ótica que vai depender do tipo da fibra, mas a gente vai tendo uma perda de sinal no decorrer do caminho também. Só que no caso da fibra ótica, com esse sinal refratado, né? Um pouquinho da luz vai saindo do núcleo e vai se perdendo, tá? Tudo bem? Sim. Tudo bem. Muito bem. Assim como no par trançado, a gente tem 2 tipos de cabo, o blindado e o não blindado. Na fibra ótica, a gente também tem 2 tipos de fibra, só que aqui a gente tem as fibras multimodo e as fibras monomodo. As fibras multimodo, multi é de vários, né? Então, são fibras óticas que conseguem trafegar no seu núcleo mais de um feixe luminoso, tá? Então, eu consigo passar por um mesmo núcleo vários feixes. Esse núcleo, então, ele tem uma espessura um pouco maior para poder comportar mais feixes luminosos trafegando dentro dele. E ele funciona... Aqui, ó, tá vendo aqui em cima a multimodo? Eu tenho aqui 3 feixes, né? Eles são jogados dentro do núcleo da fibra, não de maneira paralela, eles são jogados com certo ângulo ali de incidência, e vai gerando essas refrações aqui, essas reflexões, perdão. E eles são jogados com esse ângulo para que eles trafeguem em caminhos diferentes, né? Se eu jogar todos eles paralelos, eles podem se confundir. Então, eu jogo vários sinais, cada um com um ângulo de incidência, e eles vão refletindo aqui até chegar lá no outro lado. O que isso acarreta? Essas várias reflexões aumentam a distância percorrida pelo feixe, né? Porque se ele faz um caminho retinho, ele percorre uma determinada distância. Se ele vai fazendo zigue-zagues, eu aumento essa distância que o feixe luminoso percorreu. E se eu aumento o caminho que o feixe fez, eu acabo perdendo um pouco da intensidade do sinal. Então, as fibras monomodo, as fibras multimodo, elas conseguem fazer lances menores, tá? Então, de um equipamento no outro, né, de um conector no outro, eu tenho distâncias menores. Eu consigo, com a multimodo, lances de até 2 quilômetros, o que não é ruim, tá? Em redes internas, as fibras mais antigas, a gente conseguia ali 500 metros, então já deu uma melhoradinha. Só que, se eu for pensar em algumas situações, 2 quilômetros é pouco. Se eu estou fazendo um cabeamento, né, uma infraestrutura de cabeamento de fibra ótica para o meu provedor na cidade. Se a cada 2 quilômetros eu vou ter que colocar um regenerador de sinal, né, ou então se eu estou cabeando, fazendo uma rede cabeada, tô passando uma fibra ótica para interconectar um ponto aqui de Votuporanga com um ponto lá de Rio Preto. Se a cada 2 quilômetros eu precisar colocar um regenerador de sinal, porque é isso que acontece quando a gente atinge o limite da distância, tá? Se eu tenho um limite de 2 quilômetros, se o que eu preciso conectar vai além de 2 quilômetros, então em algum ponto aí no meio do caminho eu coloco um equipamento que regenera esse sinal. Então, que fortalece esse sinal de novo para que ele consiga percorrer mais 2 quilômetros, tá? Isso a gente consegue fazer com a fibra ótica, que a gente consegue fazer com o par trançado também, ok? Já as fibras monomodo, elas só transportam um feixe por vez. E aí, esse feixe luminoso, ele incide de forma paralela no núcleo da fibra. Então, ele percorre um caminho mais retinho. Dessa forma, ele sofre menos perda, menos atenuação no decorrer do caminho, tá? E aí eu consigo atingir distâncias maiores com um único lance de fibra. No caso da fibra monomodo, a gente consegue aí, eu não vi se isso mudou recentemente, mas não faz muito tempo que eu vi. A gente consegue lances de até 120 quilômetros. Então, já é um pouquinho melhor. Eu consigo conectar um ponto aqui de Votuporanga em um ponto lá em Rio Preto, por exemplo, sem precisar ter um regenerador de sinal, né? Dependendo de onde estiverem os pontos que eu estou conectando, eu vou ter aí 100 quilômetros, tá? Então, as fibras monomodo atingem distâncias maiores, certo? E aí alguém pode estar se perguntando, e quando a gente tem os cabos submarinos, né? Porque a conexão de um continente no outro é feita via fibra ótica. Então, tem pontos conectados ali dos Estados Unidos, lá na Europa.
tenho pontos de conexão aqui do Brasil na Europa, do Brasil nos Estados Unidos. E aí são milhares de quilômetros, certo? Num vídeo que está aqui no último slide, mostra a fabricação e depois o lançamento desses cabos submarinos. A gente tem a cada distância, não sei lá quanto é que tá, mas vamos supor, se a gente fala em lances de 120 quilômetros, a cada 110 quilômetros, 115 quilômetros, né, distância do cabo, a cada 115 quilômetros de cabo é colocado um regenerador de sinal. Tá? Então, no próprio cabo submarino, de trechos em trechos dele, existe um equipamento de regeneração do sinal para que a gente consiga aí atingir esses milhares, né, esses milhares de quilômetros de distância com os cabos, tá? Então, aqui eu mostrando, né, o núcleo, aqui vários feixes no multimodo ao mesmo tempo, e no caso da fibra monomodo, um feixe só incidindo de forma paralela ali no núcleo. Existem, fora o multimodo e o monomodo, existem cabos, né, de fibra ótica para vários objetivos. Então, a gente tem cabos que podem ser enterrados. Eu não sei se vocês viram, teve uma época que o pessoal estava passando, eu não lembro se aqui na rodovia aqui que liga Rio Preto também, mas na Rondon, eu passo sempre ali na rodovia na Marechal Rondon, né, porque meus pais moram numa cidade que eu pego a Rondon para chegar até lá, e há alguns anos o pessoal estava passando fibra ótica pela Rondon, né, e estava sendo enterrado, então não fica aéreo. Já que dentro da cidade, o pessoal que trabalha em provedor aí pode dizer, né, os provedores, eles utilizam a infraestrutura física dos postes, então passa junto com o cabeamento ali de energia, então o uso são os cabos aéreos. E por que pode passar junto com o cabo de energia da rede de transmissão de energia e não sofre interferência? Porque não tem energia passando dentro da fibra ótica, né, é luz, então a gente pode passar junto com os cabos da iluminação pública que não tem problema nenhum. Existem cabos que são resistentes a roedores, eu tenho uns exemplos desse lá no Instituto. São cabos que têm uma proteção contra ratos, para os ratos não roerem o cabo. Ah, mas por que precisa, né? Esses cabos que eu tenho, que tem essa capa anti-roedor, são cabos que estavam sendo utilizados na modernização da rede de transmissão de dados do metrô lá de São Paulo. Teve uma época que meu marido trabalhou na manutenção lá e nessa modernização dessa rede lá no metrô. Então, ele trouxe vários tipos de cabo de fibra ótica de lá também. Tem cabos que, por serem enterrados, esses cabos mesmo que estavam sendo enterrados ali na lateral da Marechal Rondon, né, que é rodovia, céu aberto, tá ali, joga na terra, né. Tem cabos que tem um material dentro dele para não deixar com que a água entre, né, são substâncias que a gente chama de hidrófobas, né, que vão repelir a água para que não tenha umidade dentro do cabo. Então, tem cabo de fibra ótica com revestimentos para uma série de finalidades, tá? Dentro continua sendo fibra ótica, ou monomodo ou multimodo, mas no exterior, né, o que encapa ali, o que está por volta da fibra ótica, podem ser materiais com os mais diferentes objetivos. E existem duas formas de trabalhar com os cabos, né, para se colocar o conector na fibra ótica. A gente pode fazer a conectorização e a gente pode fazer a fusão. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o exemplo de uma maleta de conectorização de fibra ótica. E do lado direito, a gente tem uma maleta de fusão de fibra ótica. Esse aqui é um equipamento de fusão. Qual que é a diferença dos dois métodos, né? No caso da conectorização, já fiz também. Chato, mais chato do que trabalhar com o cabo coaxial. Você recebe ali também, esses aqui são alguns dos conectores, né? A fibra ótica passa aqui no meio, sai aqui nessa pontinha, ela tem que ficar bem retinha, ela tem que ser lixadinha. É bem chatinho de fazer isso. Então, nessa maleta... Opa! Voltei? Voltou? Tinha caído?
Não tô Estão aí? Tá. Alô? Professor. Oi? Professora, você tá ouvindo ou tá tudo travado? Oi? Você tá conseguindo ouvir? Ou Agora estou ouvindo, Felipe, mas está meio cortado. eu acho que tá cortando de todo mundo. Aqui também tá cortando bastante. Vixe, Maria, cadê o pessoal do Flash.net? O que aconteceu? Estão me ouvindo bem agora, mais ou menos? Agora sim. Sim. A gente está acabando aqui, vamos. Tá caindo, Lucas. Cadê? Chama o pessoal da Flashnet aí. Deve ter um povo aqui. Né, Torres? Fala pra gente o que tá acontecendo. Ela tá aqui? Eu não vi ela falar oi hoje. Não, ela não tá vendo? Deve estar com problema lá. Mas vamos lá, já tá acabando aqui, tá? Até onde vocês pegaram? Na hora que eu comecei a falar de conectorização e fusão? Até a Pátia falou que era mais chato do que fazer o coaxial. Isso. Porque o que acontecia, né? Vinha também o conector todo desmontadinho, a gente tinha o cabo. Ai, cadê? Não tem nenhuma foto de um cabo de verdade encapado, não tem. Olha que coisa. Porque é um cabo grosso, né? Daqui para mais tem a fibra ótica, ela é muito fina, mas tudo que encapa ela torna o cabo mais grosso. Então tinha que desencapar aquela fibra, tinha que limpar muito bem limpinho, tinha que cortar a fibra, a pontinha bem em 90 graus, colocar dentro do conector, colar, lixar. Às vezes não dava certo, se ficasse um cisquinho de poeira, atrapalhava a transmissão. Era um saco, era muito chato, né? Mas no começo era o que tinha. Se você precisasse trocar ou colocar um conector numa fibra ótica, o que tinha era conectorização. Depois surgiu o processo de fusão. Aí já melhorou, tá? No processo de fusão, nessa maleta aqui, o que ela tem de diferente, essencialmente, dessa outra da conectorização, é esse equipamento aqui, que é um equipamento de fusão da fibra, tá? Então, o que acontece na fusão? A gente compra o cabinho, assim, a pontinha com o conector, da fábrica já, do laboratório. Então, o conector já vem montado e vem com um pedaço de fibra grande. Aí você pega o cabo que você quer colocar o conector, pega essa outra fibra que já tem o conector, junta as duas pontinhas dela, põe dentro desse equipamento e funde a fibra. É um equipamento que alcança ali dentro a altíssimas temperaturas, que derrete a fibra e aí une as duas. Então, eu já tenho o conector pronto, num pedacinho de fibra. Eu pego o cabo que eu quero conectar, né, desencapo ali a fibra e faço a fusão daquelas duas fibras e pronto, tá? É muito mais fácil, só que é muito mais caro também. Essas duas maletas aqui, né, essa maleta de conectorização, a última vez que eu vi, não me lembro quanto é que estava, mas o importante é esta aqui. A maleta de fusão, que vem com todos os equipamentos necessários e a máquina de fusão e tudo mais, ela varia aí alguma coisa entre 20 até uns 40 mil, tá? Então, não é, né, lá no Instituto, por exemplo, a gente não tem um equipamento desse de fusão. Se for necessário fazer um serviço de fusão em alguma fibra, a gente precisa contratar uma empresa para fazer isso, tá? E seria nesse ponto da disciplina, depois da gente ter visto essa aula, que eu chamaria o pessoal da Flashnet, eles dariam uma aula prática ao vivo, fazendo a fusão da fibra e tudo mais, né? Mas ainda vou tentar ver se a gente faz algum bem bolado para conseguir isso, tá? Eu tenho também, mas eu vou trazer na próxima aula, um estudo para um caso real de fusão de fibra, de problemas que podem dar, um estudo de caso bem interessante, mas hoje não dá tempo. Aqui são alguns tipos de conectores, né, ao contrário do par trançado, no qual a gente só tem o RJ45,
A fibra ótica ela tem aí uma série de conectores possíveis, dependendo do equipamento, dependendo da velocidade que você quer da rede. Então, não é um tipo de conector só, tá? Tem vários aí para escolher, uns quadradinhos, uns redondinhos, um tem um só, outro tem dois. E aqui depois eu gostaria que vocês assistissem. Aqui tem os links para 4 vídeos, tá? A fabricação da fibra ótica, então esse vídeo mostra como a fibra ótica é fabricada. Aqui é um vídeo de fusão da fibra, né, utilizando esse equipamento aqui. Então o rapaz mostra lá como é feita a fusão, é bastante interessante. Esse vídeo é muito show, só que ele não tem legenda, ele não tem nenhum texto de apoio, né? Então, ele tem o começo dele, é a fabricação da fibra, depois ela é levada para o navio, e aí vai sendo lançada. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, quem for assistir, né, eu gostaria que vocês assistissem, acho que eu até vou passar uma atividade que vai usar esses vídeos para que vocês assistam. É que conforme, né, o cabo vai sendo lançado do navio para o oceano, volta e meia, ele é um cabo grosso, né, que ele é bem protegido e tal, mas volta e meia vocês veem, assim, uma protuberância no cabo. É mais ou menos o caso lá do menino do Pequeno Príncipe, que tem a cobra que engoliu o elefante, né, tem a tripona lá. Então, vocês vão ver que tá vindo cabo, e de repente tem uma protuberância nele. É o regenerador de sinal, para que esse cabo consiga alcançar as distâncias necessárias. E é por esse motivo também que no caso da fibra submarina, a gente não tem só pulsos luminosos passando ali no cabo, a gente tem energia elétrica também. Nós temos cabos metálicos que passam energia porque precisa alimentar o regenerador de sinal, tá? Tem até um caso interessante que eu mostro pro pessoal em sala, de uma reportagem que saiu uma vez, foi lá em Fernando de Noronha, eu não sei, foi aqui na costa do Brasil, que tinha as imagens de tubarões atacando a fibra ótica. E o pessoal não conseguia entender, né, o que estava atraindo, o que estava tornando aquela fibra. Eles acharam que era o campo eletromagnético que estava sendo formado em volta do cabo, que estava atraindo os tubarões. Aí tinha um monte de comentários assim, mas como campo eletromagnético? É um cabo de fibra ótica, não passa energia, só passa luz. Mas no caso do cabo submarino, passa sim, porque tem os regeneradores de sinal, tá? E esse último vídeo aqui é o lançamento de uma fibra OPGW, que é aquela fibra que eu falei para vocês que eu tenho para mostrar, que é a fibra, é um cabo grosso, e todo o exterior dele é formado de cabos de aço, que são lançados na rede de transmissão aí de alta tensão. É muito bacana. Quem tem vertigem pode ter algum problema, porque o pessoal está lá em cima das torres fazendo o lançamento, mas lá eles mostram um pouquinho de como que é o cabo. É bastante interessante, tá? E é isso. Acabou. Agora pode cair. Não, alguém pode ter alguma pergunta, então espera um pouquinho para cair. Aqui eu tenho alguns equipamentos interessantes também, só para finalizar. Aqui eu tenho um conversor de mídia, que é comum, às vezes, em uma rede a gente ter um cabo par trançado e eu tenho outro equipamento que recebe fibra ótica, né? Eu consigo converter de um para o outro. Esse aqui, por exemplo, é um conversor de par trançado para fibra ótica, né? Aqui entra o par trançado e aqui sai o par de fibra ótica. Esse aqui é um conector daquele redondinho. Esse aqui é um conversor de mídia, que a gente chama. Professora, Oi, eu tenho uma pergunta. pode perguntar. Todo mundo tá vendo você na câmera? Não é possível. Onde? Por que eu não Sei. tô Tá vendo? gravando, mas tá lá. Todo mundo tá me vendo na câmera, ou só o Lauro que não tá vendo, ou Eu ninguém tô tá vendo? chocado disso aí, não é possível. Tá aparecendo. Bom, tá tudo nas travadas de vez em quando, mas tá aparecendo. Na câmera? Aí É, estamos. na Lucas, tela assim aparece inteiro. vendo É sim. que eu tô no web, né? Também.
Tudo Eu bem. tô pelo. Como é que fala? Pelo aplicativo mesmo. Eu tô na Não, web, mas não. Se é pelo mas celular, pelo navegador, era para aparecer em todos eles. Aí não tem. O João Pedro falou que tá vendo. Não sei. Bom, mas no vídeo lá depois, no YouTube, não é que eu descobri, vai aparecer, né? Laura. Descobri o que tá acontecendo. Aí você Vou, lá vou tá entrar no normal. outro navegador, vamos ver. Ó, o Fabiano falou que não vê também. Até que enfim, né? Tem alguém que tá na mesma. Eu falei, não é O possível que eu tô Teams sozinho. Web. Mas o Lauro não tá no web. Você tá pelo celular, Lauro? Não, eu tô Gostaram pelo. Não vai do me julgar. navegador? Eu tô pelo Chrome. Eu Ah, tinha tá. que estar Então é pelo, isso. pelo Então, Edge, mas tem que tinha ser. falado que você Tenta estava. clicar com o botão direito do mouse aí e fixar, o Lauro, o usuário da professora. Tem uma opção de fixar que eu acho que mostra. Ah, Isso, garoto. clica com o botão direito em cima aí que vai dar, eu Bom, acho. mas tá vendo? Suporte. Apareceu agora, Laura? Sai então, tá certo. Agora eu tô tranquilo. Obrigado, hein? Se fixar, aparece? Então, eu vou mostrar de novo para Sim. você, porque você não É viu. É O porque meu tava conversor só a de foto. mídia. Isso aqui é um Legal. conversor de mídia que converte de par trançado para fibra ótica. Então, eu entro com cabo de par trançado aqui e saio com par de fibra ótica aqui. Entendeu? Certo. Não é barato, mas resolve. Barato, sim. Esses equipamentos aqui não. Depende da velocidade também. Esse aqui é 10/100, 100 megabits. Deve estar uns 120 reais. Isso aqui não é caro, não. Esse não. Alguns são. Esse conversorzinho, não. É isso, pessoas lindas do meu coração. Ah, só para vocês terem uma ideia também, a gente estava falando da maleta, né, para se trabalhar com a fibra ótica, se for comprar maleta de fusão, em torno ali de 20 mil, 30 mil, depende da maleta, da marca e tudo mais, né? Isso aqui é baratíssimo, né? Um alicate bom de crimpar, você vai pagar aí 100, 200 reais. Um que vem na Maria Mole é 30 reais. Com 30 reais você consegue ter um. Então, a manutenção da rede de par trançado é muito mais barata, né? Ai, nossa senhora, falei que nem o homem da cobra hoje. Alguma dúvida? 2 horas falando, misericórdia. Não sei como vocês não aguentam. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Falta ver o vídeo, né, professor? Tem que ver depois. Assistam os vídeos. Eles não são muito longos, não, tá? São curtinhos, não tem nenhum vídeo lá de 20 minutos. Tem uns que tem 5, 6 minutos, são vídeos bem curtos. O do lançamento acho que é um pouquinho maior, mas não tem nem. Assistam lá depois, que é muito legal. Eu vou colocar, é sério, eu vou botar uma atividade lá que vai contar como presença para essas 3 primeiras semanas e vai ser baseado em vídeos. Então assistam o vídeo. Show de bola. Beleza? Então, se ninguém Beleza. tem nenhuma, vou parar de gravar, porque nossos vídeos estão ficando enormes. Ninguém vai ter paciência para assistir depois lá, para estudar.